A oxigenação do mosto antes da fervura gera oxidação. E aí, verdade ou mito? Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, Daniel Dinslaken por aqui. E hoje, no nosso quadro Verdade ou Mito, nós vamos tratar aí da oxidação. Quando a gente fala de oxidação, tem basicamente duas etapas que fala-se em oxidação. Na fase quente, do mosto, antes ainda da etapa de fervura, e na fase fria, depois da fermentação, essa mais clássica e mais conhecida. Os principais efeitos da oxidação na cerveja é aquele famoso gosto de papel molhado, o gosto de papelão, que é muito comum nas cervejas aí comerciais, e muitos cervejeiros caseiros também têm esse problema nas suas cervejas, mesmo as cervejas artesanais, que são guardadas aí por um tempo prolongado na garrafa, acaba trazendo com bastante frequência esse off-flavor que é indesejado e bastante comum. Mas o caso aqui é o seguinte, verdade ou mito? Antes da fervura, então na fase quente, etapa de mosturação, recirculação do mosto, se a gente promover uma oxigenação do mosto antes da fervura, a gente vai ter problema com a oxidação da cerveja? Verdade ou mito? Verdade. Sim, é verdade. A oxigenação do mosto na etapa pré-fervura pode sim causar oxidação da cerveja. Não é a forma mais comum e existe controvérsias, como eu falei, admitindo que se você não precisa se preocupar, e eu concordo com isso, a gente não precisa se preocupar muito com a questão dessa fase quente, de oxigenar demais o mosto. Você pode mexer no seu mosto, tudo bem, não tem problema nenhum. A questão aqui é, você não pode fazer grandes movimentos. Quando for transferir o seu mosto, por exemplo, da sua panela de mostura para a panela de clarificação, ou durante a clarificação, não fazer movimentos no qual o mosto caia de uma altura considerável, que respingue, que tem aqueles chuveirinhos, sabe? Que vão causar, sim, uma oxigenação ali e começa a criar os precursores de oxidação, que vão ser sentidos na cerveja lá no final, depois que ela estiver guardada, armazenada na garrafa, principalmente cervejas que são de guarda, que vão durar mais tempo para serem consumidas, é aí que a gente vai sentir esses efeitos, o efeito da oxidação, que pode sim começar aqui no começo, tá? Se vocês quiserem estudar um pouco, pode aprofundar um pouco, o termo em inglês aí, que aí vai ter bastante conteúdo, em português não é tão comum, mas hot side aeration, vocês vão achar bastante coisa e de fato vão encontrar um pouco de coisas controversas. Alguns estudiosos e caras que entendem bastante cerveja falando que não precisa se preocupar. Só que mesmo os caras que falam que não precisa se preocupar, eles falam, tá, não precisa se preocupar, não é tão relevante, faz cerveja tranquilo, mas com calma, não precisa remexer muito e tal. E é justamente esse ponto que eu trago para vocês, porque tem alguns cervejeiros, que eu já ouvi falar isso, talvez vocês não tenham ouvido, mas eu já ouvi, falar que não precisa se preocupar com essa fase quente, porque durante a fervura todo o oxigênio é expelido pela fervura. De fato, todo o oxigênio é eliminado pela fervura. Tá? Quando a gente ferve a água, o oxigênio que tem dissolvido na água ele acaba saindo. Então a água fica de fato sem oxigênio e com base nesse conceito, alguns cervejeiros defendem que a parte quente do processo não tem problema nenhum. Se oxigenar ali não tem problema, porque a hora de ferver esse oxigênio não vai ter mais problema para a cerveja seguindo o caminho dela, certo? Só que o que acontece? Se você oxigena o mosto ainda na fase quente, são formados os precursores, principalmente aí o nosso tão temido trans 2-nonenal, que é um acetaldeído que vai trazer esse aroma de papelão na nossa cerveja, tá? Então ele está formado, se você oxigena o mosto, ele é formado. Então não adianta depois ferver e eliminar o oxigênio que tem ali, porque o composto, o acetaldeído, trans 2-nonenal, vai estar no seu mosto, ferver o mosto, vai estar na cerveja também. Tá? Durante a fervura, esse trans 2-nonenal, que é um acetaldeído, ele é convertido em álcool. Então logo que a cerveja está pronta, ele não aparece no sabor. Só que o caminho inverso também acontece. Ele de álcool ele pode voltar a se transformar de novo em trans 2-nonenal e aí sim aparece o aroma de oxidação, o aroma de papel molhado. Claro que os efeitos lá na fase fria são muito mais importantes e impactantes. Então também tem que cuidar e acaba que a gente tem que cuidar muito mais naquela etapa, mais do que nessa parte quente do processo. Mas isso não quer dizer que você não precise descuidar. Você não vai pegar a sua jarra na clarificação e fazer aqui em cima e falar, tô tranquilo, porque quando for ferver vai eliminar tudo. Não é por aí. Tranquilo, devagar, sem fazer grandes movimentos bruscos, e aí com certeza essa etapa do processo você não vai estar levando problema
lá para a sua cerveja na frente. Aí depois da fermentação, os contatos com o oxigênio também tem que cuidar, mas aí já é outro caso. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa sacada de hoje. Amanhã a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!